A empresa que gera lucro, ela precisa ter mais clientes e fazer com que ele indique mais pessoas que possam consumir essa marca. Então a gente precisa levar dados robustos e consistentes para os gerenciadores, enfim. Exatamente. Fala pessoal, seja bem-vindo ao Cellcast e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito bacana. A gente vai falar sobre como que funciona o marketing, como que funciona o tráfego pago nas estratégias de grandes marcas. E eu trouxe um convidado muito especial que vai bater um papo, vai trazer algumas metodologias, vai trazer estratégias para você que está nos assistindo poder implantar na sua empresa. Então meu nome é Alisson Gonçalves, sou Head de Marketing aqui na Cellflux e eu estou aqui com esse cara super especial que vai se apresentar aqui para nós. E aí, Alisson, beleza? Tudo certo. Primeiramente, obrigado por estar aí, né? Eu sou o Kim, sou gestor de tráfego aqui da Cellflux. Também já participei de muitos projetos de tráfego pago aí, já administrei múltiplos 7 dígitos com tráfego pago, tive excelentes resultados em muitos nichos, né? Muitas estratégias, testei muita coisa. Então, espero compartilhar um pouco dessa trajetória que eu tenho com o tráfego pago aí e que possa agregar também na vida das pessoas que vão assistir aí. Com certeza. A gente vai falar muito sobre o ROI de milhões, né? Que é realmente as estratégias que as grandes marcas utilizam para poder gerenciar tanto verba, tanto alcançar mais pessoas e também converter essas pessoas. E eu acho que o primeiro tópico que a gente poderia começar conversando é sobre a lógica do consumo. Como que tu enxerga como que isso funciona e o que é a lógica do consumo na tua visão de gestor de tráfego? Boa. A gente está já numa fase que a gente está preparado para consumir conteúdo a todo tempo. E isso vai envolver anúncios, obviamente, em diferentes plataformas. Hoje em dia é praticamente inevitável tu não tomar nenhum anúncio, né? É impossível, eu diria. Então, tipo assim, pelo menos que ele seja pertinente, né? E ele vai ser pertinente quando a estratégia está alinhada com a mensagem que o anúncio vai passar e o cara que vai receber esse anúncio, né? Se isso estiver alinhado, vai ser um anúncio bom. Eu vou dar um exemplo aqui sobre dor e desejo. Então, a gente tem 2 pontos principais que a gente pode trabalhar nos anúncios, né? Que são a dor e o desejo. Uhum. A dor, normalmente, ela é uma necessidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha mãe esses dias que estava vendo o Face ali, e aí passou um negócio de fralda. E eu tô com um filho pequeno agora, né? E aí, tipo, era uma promoção muito boa. E aí ela, olha que fralda, não sei o que, o valor tá muito bom, já compramos na hora. Então, e daí eu comentei com ela, tu viu, né? Foi pertinente esse anúncio. Às vezes os anúncios são bons, porque tem muita gente que não gosta, né? De ficar tomando Apareceu para a anúncio. pessoa certa na hora certa também, Exatamente. Né? Então, é sobre isso que a gente vai tentar abordar bastante aqui, né? Tipo, como aparecer para a pessoa certa na hora certa. Basicamente, essa é a premissa aqui que a gente vai trabalhar. Então, a lógica do consumo é basicamente isso. E quanto ao desejo... o desejo, ele envolve mais ou menos uma sensação de pertencimento a um grupo maior. Então, a pessoa, quando ela tem desejo de ter alguma coisa, pode ser um carro. O carro, ele também é uma dor, de certa forma, né? Eu posso não ter carro e eu preciso de um carro. Okay. Mas ele também entra na parte do desejo, por quê? Porque quando a gente compra o carro, a gente não compra o carro só porque a gente precisa. A gente vai e compra o carro que a gente acha legal, que a gente vê o outro usando, às vezes vê no Instagram ali, vê um carro da hora, se identifica com aquele carro, né? Tipo, se imagina dirigindo aquele carro e tal. Ninguém compra aquele carro, por exemplo, aleatório, né? Eu vou colocar aqui, eu quero um carro nesse valor e vem um aleatório. Só porque é um carro. Exato. Claro, o cara avalia, às vezes, especificações ali, técnicas do carro, enfim, muitas coisas. Mas está muito ligado ao desejo de pertencer a uma egrégora, né? Que é um grupo maior. Uma tribo, né? Uma tribo, exatamente. Então, são 2 pontos principais que a gente pode trabalhar nos anúncios, né? O desejo e a dor. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, topo de funil ali, a gente vai falar muito com a dor da pessoa. A gente vai apresentar alguma coisa que resolva alguma dor, antes de apresentar a marca. Então, primeiro, a pessoa ela precisa ter contato com aquela dor. E aí ela pensa, eu preciso disso, porque eu tenho essa dor. E eu preciso resolver essa dor com alguma coisa. Depois que a gente vai entrar com a marca, né? E aí a gente pode seguir uma lógica de consumo aqui, né? Os níveis de consciência do consumidor também. O tráfego, ele muito se alinha entre 3 premissas básicas, né? Que é copy. Se a gente não tem uma copy muito boa, a gente não consegue persuadir a pessoa que está visualizando o anúncio. Branding, que é basicamente fazer o reconhecimento da marca para a pessoa que a gente está atingindo. E o outro é o design.
Se a pessoa vê, por exemplo, algo feio que não é atrativo para os olhos dela, aquilo não chama atenção. Então, a gente tendo esses 3 pontos, acredito que a gente consiga ter tanto um criativo campeão e tanto realmente um criativo que aguenta escala. Porque quando a gente fala de tráfego pago e estratégia de grandes marcas, a gente vê as empresas, principalmente Nike, a gente estava comentando do Mercado Livre, que fez uma campanha muito bacana, realmente publicitária, realmente de marketing, que eles investiram muito tempo naquilo, em deixar uma cópia atrativa, um brand claro para mostrar que realmente era o Mercado Livre ali atuando naquela estratégia e também um design muito atraente, né? Então, combinando essas 3 coisas, a gente tem um criativo agradável, um criativo que vai poder se comunicar com esse público e, consequentemente, vai trazer essa sensação de pertencimento, né? Bem essa coisa da tribo. Então, a gente parte desse ponto. Eu gosto sempre de falar também, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita em 2014, que era relacionada sobre anúncios, né? Que uma pessoa normal, ela recebe cerca de 5 mil interações por dia de algumas marcas. E dessas 5 mil interações, ela percebe 364 dessas interações. Das 364 que ela percebe que aquilo é uma marca, ela está disposta a engajar só com 12. Então, a gente percebe que tudo é um funil, né? Existem muitas pessoas atingidas, poucas pessoas são nutridas e menos pessoas ainda são convertidas. Então, o que faz essas pessoas converterem? É aparecer para a pessoa certa, na hora certa, com a comunicação certa. E é isso que o tráfego pago faz, né? Ele amplia a comunicação para chegar naquela pessoa que realmente precisa ouvir e precisa receber aquela informação. É isso? É isso. Perfeito. Não, é muito legal tu comentar isso aí também, que nem tu falou das grandes marcas ali, né? Recentemente a Nike lançou uma campanha que ela é totalmente disruptiva. Ela fala lá, como é que é? Vencer não é para todo mundo, né? Vencer não é para todo mundo. Tipo, é muito disruptivo. Então, como eles trabalham essa copy e a partir dessa copy principal, digamos, vai desmembrando várias etapas ali, é uma peça principal e dessa peça eles desmembram em muitos criativos, muitos anúncios. Às vezes é um criativo que é só um texto, às vezes é um criativo mega performático, que é uma mega produção lá. E aí é muito legal a gente falar disso também, porque assim, ó, muitas vezes a pessoa ela pensa, eu preciso de uma mega produção para me poder fazer esse anúncio. Mas às vezes é a copy só, na verdade é a mensagem, né? Então a mensagem que tu vai passar pro cliente ali com o teu anúncio, ela é o mais importante de tudo. E depois da mensagem, eu acredito que daí sim venha toda a performance ali de criativo. Por exemplo, se tu vai gravar um vídeo, você vai fazer uma coisa mais elaborada, assim, mas o que mais conta, na verdade, é a mensagem, porque tu tem que atender a lógica por trás do anúncio. Tu tem que atender a dor, né? Tu tem que falar com a pessoa, que nem tu falou das etapas do funil, tem que falar com a pessoa ou no topo do funil, ou no meio do funil, nutrindo ele, ou na conversão ali para converter ele, ou depois do pós-venda, tu ainda continua se comunicando com ele no funil. E o tráfego pago ele vai servir para isso, para tu potencializar o teu alcance a mais pessoas na boca do funil, mais pessoas no meio do funil, mais pessoas no fundo do funil, e assim tu vai potencializar todo o teu resultado, né? Exato. E o tráfego também, o tráfego e copy, eu sempre falo, eu estava num evento semana passada e o Leandro Ladeira, ele comentou algo que, ele até falou que todos os subidos tremem na base quando ele fala isso, né? Que copy é mais importante que tráfego. E eu também concordo, entre aspas, porque se a gente não tem uma boa copy e colocar tráfego nisso, não vai funcionar. Agora, se a gente tem uma boa copy, ela funciona tanto no orgânico e tanto no tráfego pago, vai potenciar mais ainda ela, né? Vai fazer com que mais pessoas engajam. E eu acho que também, para todo mundo que está nos assistindo, o tráfego pago, ele impulsiona aquilo que é bom. Se aquele criativo é ruim, se aquela comunicação é ruim, se a estratégia é ruim, ela não adianta colocar milhões de reais que ela não vai funcionar. Então, uma estratégia para ela funcionar bem, ela ser realmente, trazer ROI, trazer LTV, CAC agradável, aquele CAC que realmente importa para a empresa, ela precisa ter uma premissa básica, ela precisa seguir um script de oferta irresistível, como a gente sempre fala aqui, ela precisa ter uma super promessa, ela precisa ter um sentido para a pessoa que vai consumir aquela solução. Senão, não adianta nada a gente criar a melhor peça, criar a melhor campanha publicitária do mundo, criar a campanha da Nike, Mercado Livre, grandes empresas que movimentam esse lado, digamos, de ações publicitárias, que nem o McDonald's, que é muito relevante, o Burger King, se a gente não tiver o básico, que é uma copy bem feita, um criativo bem gravado, não é questões de investir milhões em câmera, nada, mas é sentar, colocar uma boa luz, colocar uma boa câmera e realmente falar aquilo que o seu público precisa ouvir para que você atinja a pessoa naquele momento certo da etapa do funil, né?
E entrando nessa lógica de funil, quando a gente pensa em tráfego pago, a gente tem várias etapas onde a gente precisa atingir o nosso público. E para a gente passar uma estratégia, passar uma visão mais holística e analítica para as pessoas que estão assistindo esse podcast, e trazendo para essa lógica de como que a gente trabalha o funil aqui na Cellflux, que hoje a gente fala muito sobre o funil ampulheta aqui dentro, né? Que é a fase de descoberta, quanto mais pessoas a gente precisa descobrir para que conheçam a nossa marca, a fase de nutrição e também engajamento, que é onde a gente vai mostrar como que o nosso sistema pode ajudar, pode potencializar as vendas através de estratégias de automação de marketing, inbound marketing, e a fase de compra, que é a parte de conversão, e aí depois a gente chega na fase de educação, onde a gente ajuda e ensina o nosso cliente a poder ter melhores resultados com o sistema. E aí vem a fase de fidelização, onde a gente busca fazer um NPS do nosso cliente, né? Saber se realmente ele está tendo uma jornada agradável, transformar ele num promotor da marca, um embaixador, onde ele vai levar a comunicação adiante. E eu acho que o funil, digamos, mais básico e mais relevante seria esse. E eu queria que a gente pudesse falar sobre ele, para a gente passar alguns insights para o estrategista que está nos ouvindo, para ele formatar a estratégia dele a partir do que a gente utiliza aqui, e tem dado muito certo. Porque, graças a Deus, a gente tem tido sucesso em algumas campanhas que a gente tem feito, e eu acho que é bacana a gente compartilhar isso para que as pessoas possam pegar esses exemplos e aplicar no seu negócio e poder ter o seu ROI de milhões. Com certeza. Então, tem que ter funil. Isso aí é indiscutível. Como tu falou antes, né, tudo é um funil. Então, a gente pode perceber o funil ele aplicado em... O funil ele é um framework. O framework significa uma estrutura, então tu vai aplicar essa estrutura no teu negócio. Pode ser um funil de captação, pode ser um funil de marca, pode ser vários tipos de funil, lançamento, enfim, tudo, como tu falou, é um funil. Com o tráfego pago, que nem tu falou das etapas ali da descoberta, nutrição e conversão, então, na descoberta eu vou falar com quem? Público frio, né? São pessoas que não conhecem a minha marca ainda. Depois eu preciso nutrir essas pessoas. Como é que eu posso nutrir? Se no topo do funil ali eu vou estar fazendo uma campanha só de alcance lá nas redes sociais ou no YouTube, enfim, eu posso fazer na segunda camada um anúncio para quem assistiu o primeiro anúncio. Aí eu já estou começando a elaborar o funil. Então eu estou anunciando para quem já viu o meu primeiro anúncio. E assim eu posso criar muitas camadas, enfim. Ou eu posso fazer uma captação de público frio também. Pessoas que não me conhecem, eu vou captar elas entregando um produto, alguma coisa de baixo ticket ali, ou talvez uma isca digital, alguma coisa. E aí depois eu vou fazer um anúncio nutrindo essas pessoas que se cadastraram para ganhar esse produto, né? Uhum. E depois, na terceira etapa, então, eu venho com a conversão. Muita gente anuncia... Tem um negócio muito legal que tem que falar aqui também, que é atenção e intenção. Essa relação e as plataformas. Por exemplo, a gente tem duas principais aí, Google e Meta, né? A Meta, né, o Meta Ads, Instagram e Facebook, ele tá, se a gente for pensar um gráfico X, onde X é a atenção e Y é a intenção, né? O Meta ele está posicionado na atenção. Por quê? Porque o usuário está lá rolando... É uma mídia de massa, né? Uma mídia de massa, ele está ali rolando os vídeos, ele não quer, na verdade, comprar nada naquele momento. Por padrão isso. Claro que muitas vezes o cara pode estar querendo comprar também, mas por padrão, a gente está falando padrão aqui, ele não quer comprar, ele está com a atenção dele voltada aos vídeos que ele está vendo, que ele está assistindo ali. E aí, se ele recebe um anúncio, ele está com a atenção ali presente, mas ele não está com a intenção. Já o Google, né, que a gente fala search, que é quando tu vai lá na rede de pesquisa e pesquisa o que tu quer comprar, enfim, tu já está com a intenção de compra. Então, naturalmente, o Google Search ele vai ser mais para fundo de funil. Mais voltado para a pessoa que já conhece. É bem relacionado a níveis de consciência também, né? A intenção a intenção e a atenção é mais voltada a nível de consciência, né? Porque a gente pega a pessoa totalmente inconsciente, que é onde a gente vai fazer ali o teste learning para poder testar público, poder testar objetivo, testar a melhor campanha, se vai ser alcance, se vai ser true play, se vai ser, enfim, engajamento. Então, a partir disso, a gente começa a validar essas três estratégias. É até uma dica para quem realmente, digamos, faz produtos de tráfego direto. Por que a gente vai fazer uma campanha para um público totalmente frio se ele nunca engajou antes com a nossa marca? Às vezes vale mais a gente fazer uma campanha de alcance para descobrir as pessoas que mais engajaram com esses primeiros criativos e aí sim fazer uma campanha de conversão.
porque dessa forma a gente está filtrando um pouco mais o nosso público e está mandando pessoas que já conhecem a nossa marca ali para dentro do nosso funil. Eu acho que pensando nessas lógicas, às vezes é mais simples a gente imaginar quantas pessoas vão consumir a nossa solução lá na outra ponta. E também, reforçando mais essa parte de intenção e atenção, como tu falou, quando a pessoa ela está disposta a pesquisar o produto, a se relacionar, digamos, com o nome da marca, com certeza ela já está muito mais propensa a consumir aquele produto naquele momento. Porque a pessoa, para parar o tempo dela, pegar o notebook, pegar o celular e pesquisar sobre a marca, ela tem uma intencionalidade naquilo, seja consumir a solução ou saber mais para tirar dúvidas. E se ela quiser saber mais, aí a gente entra numa estratégia de remarketing, uma estratégia de aparecer novamente para aquele público, né? Isso aí. É legal que tu falou das marcas ali também, então voltando na lógica do consumo lá, eu tenho as marcas que eu gosto e que eu gosto de consumir elas. Sim. Então meu Instagram, ele é cheio de coisas que eu gosto de consumir. Por exemplo, às vezes eu tô até esperando que venha um anúncio ali do tênis que eu quero olhar. Exato. Sabe? Isso acontece. Então aí a gente está falando de marcas que trabalham muito bem esse funil e eles sabem exatamente em qual momento, por exemplo, o tênis que está aparecendo para mim ali, eu já fui no site, já pesquisei. E aí ele volta para mim no Instagram porque ele é um retargeting ou um remarketing. Sim. Né? E a diferença aqui entre retargeting e remarketing também é que o retargeting, tu tá atingindo de novo uma pessoa que talvez já tenha assistido o teu anúncio, mas ela não é um cliente ainda, ou não é um lead. Né? Então, ela não entregou as informações dela para ti. Uma marcação no pixel. Uma marcação no pixel, exatamente. É um retargeting. E o remarketing, não. Aí, tu já tem esse cliente na tua base, ou ele é um comprador, ou ele é um lead, e tu pode fazer uma outra estratégia para aquisição de cliente, né? Que Perfeito. É o remarketing. Então, o remarketing ele é uma estratégia, e o retargeting é uma estratégia também semelhante ao remarketing. Né? Essas estratégias trabalhadas no funil, eles ficam na camada de conversão. Então, se a gente for pensar o funil ampulheta, né, a gente vai ter o ampulheta, ele é assim e assim. Por quê? Porque a gente vai ter uma captação aqui, ele vai caindo, vai chegar na conversão, menos pessoas que nem tu falou, e depois a gente vai transformar essas pessoas que já compraram em promotores da marca, em clientes fiéis, que vão, sei lá, recomendar a tua marca. Exatamente. Tipo, quanta gente já te recomendou marcas? Nubank é um exemplo claro disso, né? Eu acredito que a estratégia de maior sucesso de dentro da Nubank é a parte de indicação. Então, indique um amigo e facilite o mundo dele nas questões bancárias. Que programa é mais autossuficiente, digamos, que o Nubank. Então, quando a gente consegue atingir um funil, consegue atingir um relacionamento com o nosso cliente a ponto dele indicar a nossa marca, eu acho que a gente atingiu o ponto-chave. Então, eu acho que realmente trabalhar programas de indicações, programas de promotores da marca auxiliam também a gente deixar o nosso funil mais redondinho, mais com objetivo de crescimento, né? Porque o que realmente importa para uma empresa, aqui não sendo, digamos, uma pessoa muito bruta, mas uma empresa, o que importa para ela é gerar lucro, né? Senão ela se torna uma ONG. Então, a empresa que gera lucro, ela precisa ter mais clientes. E por que não pegar o cliente que a gente já pagou pelo aquele CAC, a gente já teve aquele CAC, e fazer com que ele indique mais pessoas que possam consumir essa marca? Qual que é o CAC de uma indicação? É 0. Então, quanto mais CAC 0 eu tiver, maior vai ser o meu ROI, maior vai ser o meu lucro, maior vai ser minha margem de contribuição, e assim a gente vai escalando o negócio. Boa. Então, muito bom. Então, só para a gente firmar aqui, o CAC seria o custo por aquisição de cliente, né? Perfeito. Esse é o norte do marketing. De qualquer estratégia, ali, né? De qualquer estratégia. A gente precisa analisar o custo por aquisição de cliente. Se a gente está pagando mais por um cliente do que a gente tem com aquele cliente, a gente está em prejuízo. Isso é óbvio. É óbvio. E falando aqui de uma estratégia muito legal, tem uma empresa aí que o ticket médio dela, vamos supor, é R$60, R$50, ticket médio baixo. Só que é uma empresa tão grande, que eles sabem que eles podem pagar R$20 mil num cliente. Por quê? Porque esse cliente, quando ele vai lá, é uma marca de café aí famosa. Esse cliente, quando ele vai lá... Uma marca de café das estrelas, né? É uma marca de café das estrelas. Quando esse cliente vai lá comprar o café, ele não vai só hoje, ele não vai só amanhã. Ele vai passar uma vida inteira indo lá comprar aquele café, porque ele gosta. Talvez todo dia. Tem gente que tem o hábito de todo dia de manhã ir lá pegar aquele mesmo café. Eu sou eu pego todo dia de manhã o mesmo café.
Ou até trabalhar no local, né? E até muito se torna em torno desse CAC, né? O custo por aquisição, é entender também o LTV, que é que nem tu está comentando aqui, o Lifetime Value, né? Que é o tempo de geração de valor do cliente dentro do seu negócio. Então, por exemplo, uma empresa como Starbucks, vou falar o nome da marca, né? Vou falar o nome da marca, ela pode gastar até 20 mil reais para poder adquirir um cliente. E o que é adquirir um cliente? O cliente fazer compras, seja recorrentes, mensais, semanais, dentro do seu negócio. Porque ela sabe que o LTV, ela sabe que o tempo de permanência de consumo desse cliente é maior que esses 20 mil reais. Então, imagina você conseguir investir R$200, o seu cliente comprar um produto de R$500 e todo mês ele voltar a comprar um produto de R$500. Então, você sabe que o seu CAC é 200, porém o LTV é R$2.000. Então, aí vale a pena a gente investir mais, trazer mais pessoas e isso vai financiando a operação. Até porque é tudo sempre LTV sobre CAC, né? Quanto tempo ele fica, por quanto que eu pago para ele poder estar na minha base. Então, é muito legal falar sobre funil e agora a gente falou sobre várias etapas, né? Descoberta, conversão, relacionamento e eu queria algumas estratégias que a gente utiliza aqui na Cellflux que dão certo, que na tua visão qualquer pessoa pode aplicar no seu negócio para gerar mais vendas ou gerar mais demanda, né? E demanda pode ser questão de leads, seguidores, engajamento, coisas nesse sentido. Quais são as melhores estratégias de nutrição que tu enxerga para qualquer negócio, qualquer empresa possa aplicar na sua estratégia de marketing? Boa. Então, assim, como eu falei, eu já trabalhei em vários nichos, né? Já participei de muitos projetos. Então, aqui a gente tem que entender também muito o tamanho da empresa e o momento que ela se encontra. Vamos supor uma empresa pequena vai ter uma estratégia, uma empresa maior vai ter outra estratégia. E assim, o que acontece nas grandes empresas que a gente está elucidando aqui é que nas grandes empresas, muitas vezes, o orgânico ele começa a se misturar com o pago. As indicações, como tu falou, elas começam a se misturar também com as campanhas de performance direto, tráfego direto. Então, tu não consegue medir exatamente se aquele cara ele veio por uma indicação ou ele veio porque ele foi impactado por um anúncio do teu funil. Sim. Né? Então, aqui a gente pode começar a pensar que no topo do funil a gente tem que atingir o máximo de pessoas possível com a comunicação certa, com a mensagem certa, né? E com o menor custo. E aí tu pode trabalhar com captação de lead, né? Visando um custo por lead barato, ou tu pode trabalhar com campanhas de alcance, aí pegando tipo Brasil, mundo, enfim, depende da empresa, que tu vai ter um CPM mais baixo também, porque tu vai estar trabalhando uma campanha. O que seria CPM? O CPM é o custo por 1.000 impressões, né? Então, digamos que é uma panfletagem. Quanto que tu gasta para imprimir 1.000 panfletos? Tu vai ter um valor ali e tu vai entregar esses 1.000 panfletos para certas pessoas. Então, vamos pensar numa panfletagem digital. A campanha de alcance, em qualquer plataforma que seja, existem plataformas que tu pode trabalhar melhor. São muitas plataformas que a gente pode anunciar, né? Sim. Então, o CPM ele vai visar isso aí, o custo por 1.000 impressões. E aí, se eu quiser atingir muitas pessoas com um custo mais barato, eu tenho que fazer essa campanha, que é a campanha de alcance. E essa campanha de alcance a gente pode utilizar em quais mídias? Aonde eu posso criar esse tipo de campanha? Facebook, Meta, Instagram, Google? Aonde ela mais funciona? Aonde eu mais consigo atingir pessoas a um CPM muito baixo? Então, pensando em escala, assim, atingir muitas pessoas, a gente vai ter ali o YouTube, a gente vai ter o Meta Ads, que seja o Instagram ou o Facebook. A gente vai ter o Taboola também, que é uma rede legal que tu consegue mandar artigos. Tu faz um anúncio em forma de artigo e tu anuncia para ter um CPM barato também, né? Não que tu só vá trabalhar topo de funil nessas redes. Essas redes elas servem para acompanhar a jornada. Então, tu vai trabalhar a jornada do cliente em todas essas redes. Mas tem redes que são plataformas que são mais propensas, são melhores para atingir a pessoa naquela etapa, né? Que nem eu falei do Google Search. Dificilmente tu pode fazer uma campanha para público frio no Google Search? Pode. Mas, em regra, a gente vai fazer mais para público que já conhece a solução que ele precisa. Então, ele está em busca de uma solução, ele já tem a intenção de compra. E é normalmente nessa etapa ali que tu vai fazer o Google Search. Ele vai fazer parte do teu funil, né? Então, tu vai ter uma pessoa que recebeu um anúncio lá no Meta. Aí, ela nem sabia de nada, ela viu lá... acabe com a calvície. Eu falei da minha dor aqui. Acabe com a calvície, não sei o que, está cansado de perder cabelo e tarará, vem lá com minoxidil, aquelas coisas, né? Aí o cara, ele se torna consciente daquele problema, né? Então ele descobre que ele precisa acabar com a calvície dele, mas ninguém está falando de marca aqui ainda,
né? Só está falando do problema. E aí ele vai atrás da solução daquele problema. Então ele está consciente da solução, ele já está avançando no funil, nos Sim. níveis de consciência. E aí lá no final, quando ele descobre aquela marca do tal minoxidil que ele pesquisou no Google, ele foi lá no artigo tal, foi na plataforma tal, tava no banheiro, recebeu um anúncio, foi dormir. Aí depois que ele dormiu, ele acordou, ele ficou com aquela coisa na cabeça, foi no Google lá, procurou minoxidil, viu uma marca tal. Então ele passa por muitos pontos de contato até de fato converter. Isso serve para várias marcas aqui, vários nichos. Conforme vai aumentando o ticket também, né? Se é um produto mais caro, isso pode ser que seja mais longo. E precisa de um processo maior, né? Precisa de um processo de venda, precisa de uma máquina de vendas montada ali para poder, por exemplo, identificar as dores do cliente, colocar uma informação mais clara, como que funciona o processo, definir objetivos. Então, quando a gente fala de produtos mais claros, mais caros, né? Precisam também não só do acompanhamento da jornada através do tráfego, que vai fazer com que a pessoa se torne consciente, como tu falou, desde o conhecimento sobre o problema até o conhecimento da oferta, né? O tráfego é muito bom para isso, mas também a gente pode plugar, seja um time comercial, seja uma estratégia de automação de marketing para poder gerenciar e também aumentar esses níveis de consciência, né? Boa. Então, o modo como tu estrutura o teu funil de vendas, e aqui a gente pode falar também da nossa empresa aqui, tu vai ter que pôr muitos pontos de contato com o usuário na jornada que ele está. Sim. Né? Então, a gente vai ter, rodando paralelo aí, muitos funis. Múltiplos funis, né? Múltiplos funis. A gente vai ter muitas automações que fazem parte do funil. Então, por exemplo, eu me cadastrei no negócio lá na mentoria tal, eu vou receber uma automação com conteúdo. Dentro daquela automação vai ter conteúdos que eu posso estudar, eu posso fazer nutrições para que essa pessoa compareça numa live, por exemplo. E assim eu vou trabalhando. Isso serve para muitas marcas. Todas as marcas podem trabalhar diferentes funis. E elas, de fato, as grandes empresas fazem isso, né? Elas estão constantemente lapidando o seu funil e testando novas possibilidades ali de contato com o usuário. Perfeito. E coisas que dão certo para você, estrategista, que está nos assistindo, é utilizar múltiplos funis, é plugar múltiplos funis dentro da sua estratégia. Seja funis de performance, funis de nutrição, funis de aquisição de lead, funis de demanda. Então, desde fazer captura de leads para lançamentos pontuais, até webinários para você aumentar o nível de consciência para que o seu time comercial tenha acesso a essa pessoa mais nutrida, sabendo sobre a marca, sabendo sobre a solução, e aí o seu time possa conduzir ele ao melhor momento de conversão. Então, o funil, como a gente explicou aqui, desde a etapa de descoberta até a etapa de transformar a pessoa num promotor, ele vai muito de apresentar a comunicação certa no momento certo. E como que a gente controla as etapas do funil? Como que eu consigo saber, como que eu consigo formatar, por exemplo, a pessoa que foi atingida lá na descoberta, ela passar para a fase de nutrição, ela recebeu nutrição, ela vai para a fase de conversão. Me explica um pouco sobre essas etapas de públicos personalizados, como que funciona isso, para que eu consiga fazer uma cadência na apresentação da minha marca para o meu cliente. Boa. Aqui a gente vai entrar então num campo mais técnico do tráfego pago, né, que envolve toda a estrutura que tu vai montar de anúncio. E aqui a gente está falando de traqueamento, né, a gente está falando de análise das métricas, né, como tu vai fazer todo esse traqueamento. Inclusive o Cellflux ele é muito bom para isso, para pessoas que trabalham com tráfego pago, porque ele tem embutido ali visualizações das métricas. Inclusive, tu pode exportar lá as UTMs, que para quem não sabe, as UTMs são parâmetros que tu configura em qualquer plataforma de anúncio. Tu vai lá, só configurar, nesse anúncio aqui eu quero escrito isso aqui, porque depois eu vou exportar uma tabela e eu vou saber de qual anúncio a pessoa clicou, qual anúncio a pessoa converteu, enfim. Então, dentro ali do Cellflux, tu consegue exportar as UTMs, analisar elas, né? E também tu consegue ver, por exemplo, quem acessou a página. Então, eu faço o anúncio lá no topo de funil, levando para uma página. Sim. Aí a pessoa que clicou na página lá, eu tenho essa pessoa tabelada. A pessoa saiu da página, ela caiu no grupo do WhatsApp. Então, eu vou controlando a jornada dessa pessoa. E muito do controle da jornada através das UTMs também ajuda a tu conseguir identificar se o lead que foi impactado pela campanha de captação chegou na etapa de conversão e converteu.
E aí tu não depende somente das, por exemplo, atribuições do Meta para poder saber se está ocorrendo vendas. Tu não depende só da questão do machine learning, das plataformas de anúncio, para realmente otimizar tuas campanhas. Porque tu consegue, através dessa análise palpável ali, que tu mesmo como gestor tá visualizando, poder tomar decisões melhores, seja de orçamento. Pô, vou aumentar mais o orçamento porque eu estou atingindo mais pessoas. Elas estão chegando lá no meu quiz, que também é uma ferramenta da Selflux, que ajuda a fazer essa captação mais descomplicada e também fazer múltiplas perguntas ali de múltipla escolha. Isso ajuda também a classificar quem é o melhor lead, nosso MQL, né? O Marketing Qualifier Lead. Então, tendo acesso a essas informações, acesso a essas UTMs, acesso a essas análises mais estratégicas, a gente pode tomar melhores decisões para realmente saber qual estratégia está funcionando melhor e colocar o orçamento onde realmente importa, naquilo que está trazendo ROI. Com certeza. E falando assim de grandes negócios, isso aí é praticamente o básico que a gente tem que fazer. A gente tem que constantemente analisar e eu não vou dizer duvidar aqui das métricas, né, dos gerenciadores, mas a gente tem que constantemente analisar, que nem eu falei, triangular esses dados para ver se esses dados estão batendo. O que acontece muitas vezes? O cara vai lá, está recebendo não sei quantas vendas lá no gerenciador, só que quando ele vai ver, de fato, essas vendas não estão acontecendo. Ou elas estão sendo duplicadas, o que acontece muito também. Então, isso tudo está atrelado a um bom traqueamento. Se a pessoa não tem o bom traqueamento daquilo ali, possivelmente essas métricas vão estar embaralhadas e confusas. Uma coisa que a gente vê muito, principalmente aqui, alguns clientes da Selflux que vêm para a Selflux e saem de outras plataformas, é a utilização somente do Pixel. O Pixel é uma estrutura, uma tecnologia muito boa para marcação de eventos de tráfego. Porém, ela não é a melhor. Hoje, o próprio Meta já desenvolveu a API de conversões, que ela funciona melhor tanto para marcação de cookies, que já não é mais possível por conta do iOS 14, que hoje está chegando no iOS 18. Então, quem só está utilizando o Pixel até hoje, provavelmente está perdendo muitos insights de tráfego que poderiam estar melhores otimizados na sua estrutura. Então, aqui na Selflux, a gente já oferece a API de conversões para a pessoa poder criar seus próprios eventos personalizados, mensurar os eventos que ela já consegue quantificar lá dentro do gerenciador, e isso também ajuda na otimização da campanha, porque ela vai estar enviando dados através do Pixel. Eu não estou dizendo aqui que o Pixel é a pior forma de utilizar, mas é bom a gente utilizar o Pixel e também a API, porque dessa forma a gente vai estar enviando dados via servidor e também dados via web, né, que é o formato do Pixel. E isso ajuda a otimizar a campanha para que mais pessoas sejam impactadas sobre aqueles dados que são informados pelos servidores e tu consiga fazer uma campanha de retargeting, fazer uma campanha de remarketing para esse público dentro do funil. Não é isso, Kim? É isso aí. Então, como tu falou ali, a gente pode usar só o Pixel, pode, mas esse Pixel ele vai estar enviando dados para o Facebook. Esses dados, com o avanço das novas tecnologias e LGPD, enfim, o iOS, como tu comentou, eles ficam cada vez mais fraquinhos, né? Então, a gente precisa levar dados robustos e consistentes para os gerenciadores, enfim, para que eles possam, né, a partir do machine learning, ali, inteligência artificial, criar públicos semelhantes àqueles que já compraram de ti. E como tu vai dizer para o gerenciador que é aquele público se chega só umas informaçõezinhas básicas lá, né? Então, tu tem que ter o Pixel, tem que ter a API de conversões e esses dados eles têm que ser desduplicados lá no... Inclusive, agora tem o Cell Tracking, né? Isso. Que é uma ferramenta nova que a gente está usando aí, poderosíssima, perfeita para fazer isso. Se assemelha um pouco ao Google Tag Manager ali, né? A gente pode fazer coisas parecidas. Exatamente. Porém, ele tem logs que tu consegue visualizar os dados que estão caindo ali. Cara, é surreal. Exatamente. São ferramentas que a gente desenvolve aqui que realmente fazem parte da nossa estrutura de estratégia, né? Porque antes de ser uma ferramenta de automação, antes de ser a melhor ferramenta de automação do mercado, nós também precisamos vender o nosso peixe, vender o nosso produto. Não são só vocês estrategistas que fazem estratégia. A gente também cria muitas estratégias aqui dentro e muito disso acaba precisando se desenvolver novos produtos. Então a gente desenvolveu aqui o Cell Tracking, desenvolveu aqui o SAC, desenvolveu o próprio Selflux para poder atender uma dor de mercado que é automatizar processos repetitivos, gerenciar times de atendimento, times de venda, times comerciais e também fazer todo o processo de traqueamento através do Cell Tracking. E agora, estendendo essa conversa, já que a gente já falou de todas as etapas do funil, a gente chega no futuro do tráfego pago. Eu diria futuro, né? Aí tu, como gestor, vai me corrigir se sim ou se não. Mas eu enxergo que o tráfego pago, ele é só, digamos, uma parte da jornada do cliente.
Porque o tráfego pago ele vai ser, digamos, autossuficiente até certo ponto. A gente precisa impactar a pessoa, precisa elevar o nível de consciência, mas o objetivo dele é transformar ele em lead, né? Eu acredito que o objetivo maior do tráfego é transformar aquele desconhecido em conhecido, no caso um lead. Então, a partir do momento que o tráfego conclui essa missão, a gente precisa plugar outra estratégia, outra ferramenta que vai fazer com que esse desconhecido que se tornou conhecido se torne um cliente, que é a automação de marketing, que eu acho que é aí que entra o Cellflux. E eu queria saber, na tua lógica de gestor, como que o Cellflux impacta o resultado das tuas campanhas e como que ele te ajuda nesse processo de escala e também de personalização. Boa. Então vamos pensar que a gente foi lá e fez um anúncio, né, numa rede social aí e captou a pessoa como lead. Pode usar os formulários do Meta lá, vai cair na tua base. Só que tu não vai ter controle daquela pessoa. Tu precisa ter controle daquela pessoa para mandar a comunicação certa na hora certa. Então depois que tu captou esse cliente através do anúncio, tu precisa construir um relacionamento com ele. E tu só vai conseguir construir um relacionamento com esse cliente se tu tiver ele em um CRM ou uma base de dados ali, né, que a gente utiliza no Cellflux ali. Sim. Então o Cellflux ele entra justamente nesse momento, para tu captar esse lead e tu criar relações com ele, tu mandar automações, mandar mensagens diferentes em momentos diferentes. E aí, que nem tu falou de futuro de tráfego pago, cada vez mais a gente tem que estar presente em diferentes canais, né, com o usuário. É a estratégia multicanal que a gente fala. Então, a gente tem que estar presente no Meta, a gente tem que estar presente no YouTube, a gente tem que estar presente no WhatsApp, né? O WhatsApp daí já entra o e-mail, entra... Instagram, tudo. Enfim. Então, a gente trabalha a comunicação em cada plataforma. No anúncio lá no Meta, eu vou receber a comunicação de uma forma. E aqui também entra a experiência de usuário. Experiência compartilhada, né? Experiência individual do usuário, né? Sobre a marca. Isso, e também as novas tecnologias de realidade aumentada, enfim, tudo isso tu pode começar a viajar aqui. Porque cada vez mais tu quer levar uma experiência legal para o teu cliente, né? E isso também faz converter no final das contas. Porque ninguém quer receber aquela comunicação chata. Né? A pessoa quer receber uma comunicação legal. E personalizada, né? Personalizada, com certeza. Tem que ser personalizada. A comunicação ela tem que ser personalizada. E aí, por exemplo, quando chega um e-mail lá na tua caixa de mensagens, lá, ele tem que ser aquele e-mail que vai te cativar. Não pode ser aquele e-mail que é tipo só uma coisa genérica. Como assim. 10% de desconto. Tem que ser algo que realmente engaje com a pessoa, né? Então, e às vezes até o 10% de desconto é legal. Não, faz sentido. Legal. Por exemplo, se eu entrei lá num site, lá eu vi um tênis e tal... Aí, não é agora. Quando chega um e-mail lá na minha caixa de mensagem, 10% de desconto no produto agora que você olhou. Agora é o momento. Então, não, isso também funciona muito. E como que a gente faz isso? Plugando uma estrutura de automação de marketing. Então, percebe que realmente nessa tua fala a gente conseguiu ver a jornada de compra acontecendo. Eu fui lá, eu preciso comprar um tênis, recebi um anúncio, fui impactado pelo anúncio, tomei o retargeting, né, que é quando ele ainda não é um lead. Eu me tornei um lead no site, recebi remarketing e desse remarketing também recebi uma automação que é os 10% de desconto. E agora sim eu tomei a decisão de fazer a compra. Então a jornada de compra, ela demora muito tempo, mas também ela precisa de outros estímulos além do tráfego. O tráfego ele vai ser influente, vai funcionar até certo ponto. Mas como a gente está sempre dividindo atenções, por que não mandar uma mensagem de forma mais personalizada no pessoal dessa pessoa? Seja através do WhatsApp, como tu comentou, através de ligação, através de SMS ou através de e-mail. E agora também no futuro através de Instagram. E tudo isso o Cellflux proporciona para o nosso estrategista. Então o estrategista que precisa de uma plataforma completa para estruturar o funil de vendas dele, como a gente mencionou aqui do funil ampulheta, que é o que a gente utiliza aqui na Cellflux, e é o que traz os ROI aqui para a gente captar milhares de clientes, ter milhares de clientes na nossa base, então você pode utilizar dessa estrutura que a gente passou aqui para realmente ativar a sua estratégia de marketing, melhorar a sua estratégia de tráfego pago e também plugar numa estratégia de uma estrutura de automação de marketing. Então a Cellflux ela vem desde as páginas para a pessoa poder entender quem é o cliente ideal, impactar esse cliente através das landing pages que a gente fornece aqui na ferramenta, até a parte da comunicação que são as automações. Tudo isso dentro de um fluxo organizado e planejado, que é o nosso planejador de funil de vendas. Então o nosso objetivo é realmente agregar valor para o nosso cliente para que ele consiga fazer suas vendas acontecerem e escalar esse processo.
Hoje em dia eu não consigo imaginar como montar um funil bem estruturado sem utilizar Cellflux. Hoje a gente utiliza, como tu falou, a gente utiliza as nossas ferramentas, elas foram criadas para suprir dores nossas, então a gente cria elas já para nos atender, né? Exatamente. E com certeza se a gente está usando isso, a gente quer fazer isso de uma forma assertiva, uma forma legal e que funcione de verdade. Então a gente faz para nós, por que não fazer para as outras pessoas também e aí vender essa baita ferramenta que é o Cellflux, né? Que tem que ser usado em qualquer funil de vendas. Exatamente. E não é uma coisa somente que a gente estende a produtos digitais, a infoprodutos, né? Como tu falou, tu já trabalhou em vários segmentos, até corretores de imóveis, tu já teve projetos ali onde tu viu a possibilidade de implementar o Cellflux. Então, é uma plataforma realmente, digamos que multicanal e multinichos, né? Porque além de operacionalizar a parte de automação, a gente também ajuda a pessoa a ter um controle sobre atividades do seu time, consegue visualizar quantas pessoas estão recebendo as suas promoções de WhatsApp, quantas pessoas estão recebendo seus e-mails e visualizando esses e-mails. Então a gente também entrega toda a parte de análise. E pegando essa parte de análise de dados e resultados, eu queria, para a gente finalizar esse podcast, que tu deixasse uma dica de como o nosso estrategista pode saber se a estratégia de tráfego pago, a estratégia de marca dele, a estratégia de performance dele está funcionando. Quais são as melhores métricas, quais são os melhores resultados que ele pode ter, que ele deve atingir a média do mercado, para que ele saiba se ele está tendo sucesso ou não na sua estratégia. Então aqui eu acho que a gente tem que olhar primeiro para os macroindicadores do marketing ali, que seria o LTV e o CAC, que nem a gente falou, o custo por aquisição de cliente, e o Lifetime Value. E o retorno, né? Então seriam os macroindicadores. A partir desses macroindicadores, digamos que eu quero ir mais no detalhe da minha estratégia e validar se ela está boa, eu vou ter outras métricas para analisar. E aí vai entrar quantidade de visualizações de página, quantidade de cliques, custo por clique, né? Então, digamos, eu estou montando, eu quero que o maior número de pessoas visualize a minha página. Aí eu vou ter que ver quanto que está o custo por visualização de página. Eu tenho que sempre pegar o meu objetivo e ver qual é o custo pelo meu objetivo. Qual né? que é o Connect Rate final. Também? Qual que é o Connect Rate, que é o tempo que leva da pessoa clicar até o anúncio e carregar toda a página, né? Isso. Então, se ele tem que ser mais alto, ele tem que ser 80 para cima. 70, 80 para cima. Se ele tiver muito baixo, significa que a pessoa está clicando lá. Exato. E a página não está carregando. Exato. Não, né, alguma coisa está acontecendo. Então começa a surgir microindicadores, digamos assim, que são mais detalhes ali para tu analisar se a tua estratégia está de fato gerando bons resultados. O tamanho do público também. Então muitas vezes tu vai lá, faz uma campanha e aí tu vê que a frequência está muito alta. Tipo assim, tá tendo alcance de 1.000 pessoas, mas está imprimindo 10 mil vezes numa semana. Uma frequência de 10, né? Então... Mas aí só aparece o cara, né? Na rede social. E o que significa isso? Muitas vezes é que a gente está com um público pequeno e um orçamento muito grande para aquele público. Então a gente precisa calcular o tamanho do público que a gente está anunciando e aí a gente vai ver, de fato, se o orçamento que eu apliquei para aquela estratégia, ele corresponde àquele público. Senão a gente precisa abrir para público frio, porque o funil ele funciona, ele não é linear, mas ele está sempre preenchendo o público quente, né, que é o público que já te conhece, Sim. com o público frio. Então, se tu tem o público quente muito saturado, tu precisa buscar mais pessoas do público frio para preencher esse teu público quente. E o público quente que vai entrar o quê? Base de leads, todas as pessoas que tu tem no teu Instagram, seguidores, pessoas que já conhecem a tua marca. São muitas pessoas que entram no teu público quente, só que ele é limitado. Então, se a gente botar um orçamento muito grande nesse público, vai acontecer isso que eu falei aí. Nas métricas lá, tu pode ver... Connect Rate vai ser baixo, o custo por clique vai ser alto, Exatamente. Custo por visualização de página vai ser alto. Então, para a gente deixar esse mapa aí, estrategista, volta um pouquinho, anota essas métricas, quantifica elas lá no teu gerenciador, vê se você está perto desses números. Se você não tiver, vem para a Cellflux, chama o nosso time, que a gente vai ter o prazer de te ajudar a otimizar o teu funil de vendas e realmente começar a escalar o teu produto físico ou digital. Não importa o nicho, mas sim importa que você tem que ter ROI, tem que ter lucro. E esse foi um episódio muito bacana, que a gente trocou essa ideia aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui se você já conhecia algumas das estratégias que a gente já passou aqui, conhece alguma das métricas e como que está o resultado do seu funil de vendas, para a gente poder te responder e te ajudar de alguma forma a você otimizar suas estratégias. E para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre a Cellflux, siga lá no Instagram Cellflux Oficial. E como é que o pessoal faz para te encontrar aqui?
Pode me achar no Instagram lá, é @jobkhin, né? Jobkin. E pode chamar lá, vamos estar aí disposto a conversar. Perfeito. E também se você quer saber mais conteúdo sobre mim, meu Instagram é AlissonSG12 e eu vejo você lá. Obrigado por esse conteúdo. Valeu, Kim, por estar aqui com a gente, compartilhar essas estratégias. Obrigado para você que ficou até aqui e até um próximo episódio. Obrigado também, valeu aí.